Bem-vindos! Se você trabalha com segurança ofensiva ou defensiva, já sabe que entender o alvo é a metade da batalha. Mas o que acontece quando o alvo deixou de ser uma aplicação web tradicional e se tornou uma infraestrutura de inteligência artificial? Esta apresentação é um manual tático. Vamos dissecar a anatomia de uma pilha de IA moderna, mapear os vetores que um atacante explora durante o reconhecimento e, igualmente importante, construir as assinaturas de detecção que permitem ao defensor enxergar esses movimentos antes que causem dano. Não importa se você está do lado ofensivo, em um pentest ou exercício de Red Team, ou do lado defensivo, operando um SIEM ou arquitetando redes seguras. Este conteúdo é para você. Vamos começar. Antes de falar sobre ataque e defesa, precisamos entender por que sistemas de IA são fundamentalmente diferentes e fundamentalmente mais desafiadores. O modelo mental que a maioria dos profissionais de segurança tem gravado na memória. Você expõe as portas 80 e 443, tem um servidor, um banco de dados, talvez um balanceador de carga. No total, estamos falando de 3 a 5 portas expostas. Superfície de ataque conhecida, controlada. Agora, olhe para o lado direito. Isso é uma pilha de infraestrutura de IA. Um orquestrador central se comunica com mais de 14 componentes autônomos: repositório de modelos, serviço de inferência, pipeline de dados ETL, nós de treinamento distribuído, banco de dados vetorial, API Gateway interno, gerenciador de segredos, serviço de monitoramento. E o tráfego entre esses componentes é misto, parte via REST, parte via gRPC. O resultado? Mais de 20 portas não padrão expostas. Portas como 5000, 8000, 8001, 8265, 8888, portas que raramente aparecem nas regras de firewall tradicionais, porque foram projetadas para comunicação interna e acabam esquecidas nas políticas de perímetro. Pausa. Leiam a frase na parte inferior do slide com atenção. ênfase. A introdução da IA não apenas adiciona um serviço, ela implementa uma subrede inteira de microserviços altamente conectados e famintos por dados. Pausa. Esse é o insight central de tudo que veremos hoje. A superfície de ataque não cresceu linearmente, ela explodiu. Agora vamos entrar na planta baixa. Para atacar ou defender uma infraestrutura de IA, você precisa conhecer seus 5 grupos funcionais. Primeiro, Model Serving Endpoints. É a porta da frente, o ponto de contato público. Ferramentas como Triton, TorchServe e VLLM vivem aqui. São elas que recebem requisições de inferência e retornam predições. Segundo, Model Registries. O cofre de artefatos e histórico. Aqui ficam armazenados os arquivos .pkl, .pt e .omnx, os modelos treinados em si. Comprometer o registry é comprometer o ativo mais valioso da operação de IA. Terceiro, orquestração e tracking. O cérebro do ciclo de vida do modelo. MLflow, Kubeflow e Ray vivem nesta camada. Eles coordenam experimentos, registram métricas e gerenciam o pipeline de treinamento. Quarto, Vector Databases. O armazenamento numérico para sistemas RAG, Retrieval Augmented Generation. Quadrant, Milvus e Chroma são exemplos comuns. Atacar esse componente pode comprometer o contexto que alimenta modelos de linguagem grandes L. Quinto, infraestrutura de suporte. Jupyter para experimentação interativa, Minaio para armazenamento de objetos, Prometheus para métricas. Atenção especial ao Jupyter. Voltaremos a ele. Pausa. Cada um desses grupos tem portas específicas, protocolos específicos e, com frequência, configurações de autenticação que deixam muito a desejar. Este slide ilustra um dos problemas mais graves de segurança em infraestruturas de IA: a confiança implícita entre componentes internos. O cenário é o seguinte: o firewall externo está de pé, cumpre seu papel na borda da rede.
Mas dentro da rede existe um Jupyter Notebook rodando na porta 8888, sem autenticação. É um nó de entrada que o atacante conseguiu comprometer. O que acontece a seguir? A vulnerabilidade arquitetônica é descrita no centro do slide. Políticas de rede permissivas assumem que todo o tráfego interno é legítimo. O atacante, agora dentro do Jupyter, pivota lateralmente. Ele não precisa mais forçar o perímetro. Ele caminha tranquilamente pelos serviços internos, porque a rede não questiona um host interno, até chegar ao Model Registry. O agravante técnico, ausência de MTLS, Mutual TLS. Sem autenticação mútua entre serviços, não há como um componente verificar que está falando com quem ele pensa que está falando. Com um único nó comprometido, se torna a porta de acesso para todos os ativos críticos da IA. Esse é o perigo real do movimento lateral em infraestruturas que assumem confiança zero no perímetro, mas confiança total no interior. Com o contexto arquitetural estabelecido, vamos estruturar a metodologia de reconhecimento. O manual do atacante tem 5 fases sequenciais. Fase 1, reconhecimento passivo. OSINT e DORCs. Coletar inteligência sem tocar no alvo. Fase 2, Active Scanning. Mapeamento ativo de portas e serviços expostos. Fase 3, API Fingerprinting. Identificar qual framework de IA está rodando por trás de cada endpoint. Fase 4, enumeração e extração. Coletar metadados, nomes de modelos, URIs de artefatos. Fase 5, Supply Chain Review. Auditar as dependências e canais de entrega de código e modelos. Pausa. ênfase. A metodologia é estruturada para localizar, identificar e extrair inteligência de pilhas de IA, contornando firewalls tradicionais. Vamos detalhar cada fase. A fase 1 é a mais silenciosa e, frequentemente, a mais reveladora. O atacante ainda não tocou na rede do alvo. Técnica 1. Search Engine Dorks. Ferramentas como Shodan, Census e Fofa indexam banners de serviços expostos na internet. Buscas como Port 2.5000, Title MLflow, ou Port 2.8888, Title Jupyter, retornam instâncias de infraestrutura de IA acessíveis publicamente, muitas delas sem qualquer autenticação. Em minutos, sem enviar um único pacote ao alvo, o atacante tem uma lista de endereços IP e portas abertas. Técnica 2. Vazamento de credenciais. Repositórios de código aberto no GitHub são escaneados continuamente por ferramentas automatizadas em busca de tokens do Hugging Face ou strings de conexão do MLflow escritas diretamente no código-fonte, o que chamamos de credenciais hard-coded. Um commit descuidado de um desenvolvedor pode expor acesso direto a um Model Registry privado. Técnica 3. OSINT de arquitetura. Papers científicos no Archive e imagens no Docker Hub frequentemente revelam topologias completas de infraestrutura, incluindo versões de bibliotecas, nomes de serviços internos e padrões de deployment. O atacante conhece a arquitetura do alvo antes do primeiro ping na rede. Essa é a assimetria de informação que o reconhecimento passivo cria. Na fase 2, o atacante começa a interagir ativamente com a infraestrutura. O objetivo é confirmar quais serviços de IA estão acessíveis e em quais portas. O diagrama de radar neste slide mostra os 4 principais alvos de varredura. MLflow Tracking, porta 5000, interface web de gerenciamento de experimentos, sem autenticação por padrão em instalações locais. NVIDIA Triton e Ray via gRPC, portas 8000 e 8001, servidores de inferência de alto desempenho. O protocolo gRPC pode enganar scanners genéricos que esperam HTTP. Ray Dashboard, porta 8225, painel de administração do cluster Ray,
permite visualizar e submeter jobs ao cluster. Jupyter Notebooks, porta 8888. ênfase: o alvo mais crítico. Acesso a um Jupyter sem senha equivale à execução remota de código arbitrário no servidor. Pausa. Atenção ao box na parte inferior. Lento. A busca por telemetria oculta. Varreduras passivas reportam gRPC genericamente. Atacantes refinados vão além. Buscam endpoints/metrics fora das portas usuais para extrair telemetria do Prometheus. Esses dados de monitoramento revelam nomes de modelos, volumes de requisições e topologia interna da rede. Tudo isso de forma completamente silenciosa do ponto de vista dos alertas convencionais. Identificar que uma porta está aberta é apenas o começo. A fase 3 responde à pergunta: qual framework específico está operando ali? Ação 1. Força bruta de caminhos. Ferramentas como FUF e FeroxBuster fazem varredura de diretórios buscando caminhos conhecidos de APIs de IA. 3 exemplos clássicos. /v1/models, endpoint padrão do Triton e TorchServe para listar modelos carregados. /API/2.0/MLflow/experiments/list, endpoint REST do MLflow. /API/kernels, endpoint da API do Jupyter que lista kernels ativos. Ação 2. Dissecar a resposta. Cada framework deixa uma impressão digital nos cabeçalhos HTTP. O exemplo no slide é direto. A resposta contém o cabeçalho server, torchserve/0.8.0. Isso revela não apenas o framework, mas a versão exata, permitindo ao atacante buscar CVEs específicos para aquele release. Além dos cabeçalhos HTTP, o atacante analisa a estrutura dos payloads JSON retornados e utiliza gRPC Reflection, um recurso que, quando habilitado, lista todos os serviços e métodos disponíveis no servidor gRPC. Ao final da fase 3, o atacante tem um mapa completo. Qual framework, qual versão, quais endpoints existem. A fase 4 é onde o reconhecimento se converte em inteligência operacional real. O MLflow, quando exposto sem autenticação, é literalmente uma mina de ouro de informações. O slide mostra uma cascata de dados em 3 camadas. Camada 1. Listagem de projetos. get/API/2.0/MLflow/experiments/search. Essa requisição simples retorna os nomes internos de todos os projetos de ML da organização. Imagine ver retornado na resposta: Fraud Detection V3, Credit Scoring Production, Churn Prediction. Em segundos, o atacante sabe quais problemas de negócio a empresa está resolvendo com IA. Camada 2. Inventário de modelos. get/API/2.0/MLflow/registered models/list. Metadados completos, descrições, timestamps de criação, última atualização, status de deploy. Um inventário completo dos ativos de ML da organização. Camada 3. O ponto crítico. Extração de artefatos. get/API/2.0/MLflow/modelversions/search. Esta é a requisição que fecha o ataque. A resposta inclui o campo source, contendo a URI completa do artefato no S3 ou min.io, o ID do pesquisador responsável e o estágio de deploy. O modelo agora pode ser exfiltrado diretamente do storage. Sem autenticação no MLflow, não há barreira alguma entre o atacante e o patrimônio intelectual da organização em termos de modelos de machine learning. A quinta e última fase expande o horizonte do reconhecimento para além da infraestrutura direta. O atacante agora audita a cadeia de suprimento, os canais pelos quais código e modelos chegam ao ambiente de produção. Vetor 1. Dependency Confusion. O arquivo requirements.txt exposto, seja via repositório público, seja via OSINT, revela os nomes de pacotes Python internos da organização.
o atacante registra um pacote com o mesmo nome no PyPI público, mas com versão superior. Se o pipeline de CI/CD não estiver configurado para priorizar o repositório interno, ele instala automaticamente o pacote malicioso. É um ataque silencioso e devastador. Vetor 2. Repositórios e tokens. Tokens de acesso vazados em pipelines de CI/CD ou armazenados como Kubernetes Secrets mal configurados garantem ao atacante acesso direto a modelos privados no Hugging Face ou em repositórios corporativos. Um token com escopo amplo pode dar acesso a toda a biblioteca de modelos proprietários da organização. Vetor 3. Armazenamento em nuvem. Buckets S3 utilizados para armazenar artefatos de modelos são frequentemente configurados com permissões de listagem públicas por engano. ênfase. Um AWS S3 LS S3 nome traço do bucket retorna um inventário completo dos modelos e datasets da organização. Agora viramos a mesa. Cada técnica de ataque que descrevemos deixa rastros. O objetivo desta sessão é traduzir ações do atacante em assinaturas de detecção concretas que você pode implementar no seu SIEM hoje. A tabela neste slide é direta. Vamos percorrê-la linha a linha. AI-Aware Port Scanning. A assinatura é um único endereço IP varrendo sequencialmente as portas 5000, 8000, 8265 e 8888 em um curto intervalo de tempo. Não é varredura aleatória, é varredura direcionada às portas de IA. Isso deve acionar alerta imediato. Enumeração de modelos. Uma explosão, burst, de 10 a 50 requisições GET sequenciais para o endpoint /v1/models em questão de segundos. Nenhum usuário humano faz isso manualmente, é automação. Prometheus Scraping externo. Requisições para endpoints /metrics originadas fora do bloco CIDR autorizado para scraping. Se o Prometheus só deveria ser acessado internamente e um IP externo está fazendo scraping, algo está errado. Acesso ao Jupyter. Requisições atingindo /API/kernels sem um session cookie válido gerado pela interface web. Isso indica automação ou acesso direto via script, precisamente como um atacante operaria. Configure essas 4 regras. Elas cobrem os vetores mais comuns de reconhecimento ativo contra infraestruturas de IA. Vamos aprofundar em 2 assinaturas que merecem análise forense detalhada, porque elas revelam a intenção do atacante com clareza cirúrgica. Painel 1. Acesso scripted ao MLflow. A requisição é get /registered models /list http-1.1 com ausência completa de cookies no cabeçalho. Por que isso é crítico? Quando um usuário humano navega pela interface web do MLflow, o browser gera e envia automaticamente cookies de sessão. ênfase. A ausência de cookies indica de forma inequívoca que a requisição não veio de um browser, veio de uma ferramenta de automação, como curl, Python requests ou um script de scraping. Pausa curta. Isso é acesso scripted, não acesso legítimo. Pausa. Painel 2. Path Traversal, CVE 2023-2883. A requisição é get /API /2.0 /mlflow-artifacts /artifacts ponto de interrogação path igual %2e2e2f 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 etc/PSWD. Pausa. Traduzindo, %2e2e2f é a codificação URL de ... O atacante está tentando navegar para fora do diretório de artefatos e ler arquivos arbitrários do sistema operacional, incluindo /etc/pswd. ênfase. Essa é uma exploração ativa de Path Traversal em instâncias MLflow não autenticadas.
Uma CVE documentada e pateada, mas frequentemente presente em instalações desatualizadas. Pausa. 2 assinaturas, 2 comportamentos inequívocos. Implemente a detecção. Este slide serve como referência cruzada entre o que você observa tecnicamente, a técnica correspondente no MITRE Atlas e o risco mapeado pelo OWASP LLM 2025. 3 correlações fundamentais. Scans em portas de IA mapeiam para AML.T0000, Active Scanning no MITRE Atlas. No OWASP LLM 2025, esse vetor é classificado como mapeamento indireto, porque muitas vezes o scanning em si não é suficiente para acionar alertas, mas revela informações que habilitam ataques subsequentes. MLflow e Jupyter expostos mapeiam para AML.T0000, Discover ML Artifacts. No OWASP LLM, correspondem aos riscos LLM05, Improper Output Handling, e LLM10, relacionados à exposição não intencional de dados e artefatos. Tokens vazados mapeiam para AML.T00010, Supply Chain Compromise. No OWASP LLM, isso é o risco LLM03, Supply Chain Vulnerabilities. ênfase, um dos vetores de maior impacto porque compromete a integridade de todo o ciclo de vida do modelo. Pausa. Use esta matriz como guia de cobertura em seus exercícios de Threat Modeling. Deixemos a teoria de lado por um momento. A campanha Shadow Ray é um ataque real documentado contra infraestruturas Ray, e ela demonstra com precisão como as 5 fases que estudamos se conectam em um ataque de ponta a ponta. Etapa 1. Reconhecimento. Scanners automáticos identificam Ray dashboards acessíveis na porta 8265 sem autenticação nativa. O ponto-chave destacado no slide. ênfase. O risco real do mapeamento não foi detectado. A organização não sabia que estava sendo observada. Etapa 2. Exploração via CVE 2023-4822. O Ray Dashboard, por design, não possui autenticação obrigatória nas versões afetadas. O acesso não autenticado permite ao atacante submeter jobs arbitrários ao cluster Ray. Basicamente, executar código Python em todos os nós do cluster de treinamento distribuído. Etapa 3. Movimento lateral. Com execução de código no cluster, o atacante coleta credenciais de nuvem armazenadas em variáveis de ambiente e arquivos de configuração nos nós comprometidos. Etapa 4. Monetização. O dano. ênfase. Implantação furtiva de cryptominers em GPUs de alto custo via a infraestrutura comprometida. GPUs A100 e H100, projetadas para treinar modelos, foram sequestradas para a mineração de criptomoedas, gerando custos astronômicos para as vítimas. Da varredura inicial ao impacto financeiro. Todas as etapas conectadas, silenciosas, progressivas. Encerramos com ação. 4 controles táticos que você pode implementar imediatamente para reduzir drasticamente a superfície de ataque de qualquer infraestrutura de IA. 1. Restrição perimetral. Bloquear estritamente as portas de IA 5000, 8000 a 8002, 8888 e 8265 de qualquer acesso externo. Essas portas não deveriam jamais ser acessíveis fora da rede interna ou VPN corporativa. Regra simples, impacto enorme. 2. Autenticação obrigatória. Isolar ferramentas críticas como o MLflow atrás de um reverse proxy com OIDC para autenticação de usuários e MTLS para comunicação entre serviços internos. Elimina completamente os cenários de acesso scripted não autorizado que vimos nos exemplos forenses. 3. Higiene da supply chain. Rotacionar imediatamente todos os tokens expostos e substituir por credenciais fine-grained com escopos mínimos. Princípio do menor privilégio aplicado a modelos e repositórios.
Um token com escopo de leitura para um único modelo específico faz muito menos dano se comprometido do que um token de acesso total. 4. Proteção de endpoints. Desabilitar APIs de carregamento dinâmico de modelos em ambientes de produção. Essa funcionalidade é útil em desenvolvimento. Em produção, é uma superfície de ataque desnecessária. A mensagem final do slide é a que mais importa. ênfase. Lento. O perímetro mudou. A defesa deve começar dentro da malha de dados. Firewalls de borda são necessários, mas não suficientes. Em infraestruturas de IA, cada componente interno precisa assumir que pode estar conversando com um adversário. Zero Trust não é apenas um slogan. É a única arquitetura de segurança que faz sentido neste contexto. Obrigado.